Então, para isso, a gente tem que compreender como eu vou realizar balanços de DQO em bioreatores. Que eu posso olhar para esse balanço de diferentes formas, especialmente se eu estou tratando com resíduo líquido ou com resíduo sólido, né? O olhar para esse balanço, ele é ligeiramente diferente. Então, vamos aqui entender um pouquinho essa questão do balanço de DQO. Se eu tenho a DQO total, que eu estou chamando aqui em cima, eu posso representar essa DQO total em duas frações. Uma fração que eu chamo de DQO solúvel total e uma DQO que eu chamo de DQO particulada total. Dentro dessas duas frações, ou solúvel ou particulada, tem uma fração que é biodegradável e tem uma fração que é não biodegradável. E além do mais, eu ainda, quando tenho, por exemplo, um determinado reator, como a gente vai ver, tem uma fração que muitas vezes adentra ali no nosso sistema, né? Que não contém carbono, que, portanto, não está, né, dentro desse meu balanço de DQO. Que diz respeito, por exemplo, a determinadas frações inertes. Por exemplo, a areia não contém DQO. Então, se a gente olhar para essa figurinha aqui do lado direito, já é uma outra forma de eu avaliar o meu sistema. Então, eu tenho a minha DQO total, afluente, que é dividido entre uma DQO biodegradável e uma DQO inerte. E muitas vezes, como eu falei, esse balanço eu posso separar daquele que contém DQO e aquele que não contém DQO. Então, aqui eu estou focando naquele que contém DQO. Ou seja, separando aquilo que é biodegradável e aquilo que não é biodegradável, portanto, é inerte. Daquilo que é biodegradável, eu tenho aquela fração que é prontamente biodegradável, aquela fração que é rapidamente hidrolisável e aquela fração que é de hidrólise lenta. Por exemplo, se eu tenho um esgoto que ele é basicamente de composição solúvel, eu tenho uma baixa composição de material particulado, por exemplo. Então, certamente, para aquele esgoto solúvel, eu tenho que ver aquela fração que é prontamente biodegradável e aquela fração que não é prontamente biodegradável. Então, para essa coisa, se ele é grandemente solúvel, essa parte aqui, ó, da hidrólise, pode ser que não tenha ali uma baixa composição nesse meu balanço ali de DQO. Se eu tenho, por exemplo, um resíduo sólido urbano, por exemplo. Então, ali o meu olhar já é diferente. Porque como é um resíduo, a hidrólise ela é um elemento extremamente importante. Que eu vou transformar aquela fração sólida, né? Após a hidrólise, eu vou transformar uma parte daquela fração sólida em líquido, né? Então, é por isso que, por exemplo, quando a gente armazena um resíduo sólido, por exemplo, fazendo uma analogia, na nossa lixeira, se a gente demora muito para pegar,
vai, na parte do saco, vai ter já uma determinada umidade, né? Por que está acontecendo aquilo ali? Porque o resíduo está sendo hidrolisado, né? Fração sólida está sendo convertida em ácidos ali a partir da hidrólise, né? Formando, desta forma, líquidos. Que acontece num digestor anaeróbio também. Tá? Então, esses balanços de DQO são extremamente importantes. Para quê? Porque a partir desse balanço é que a gente vai compreender qual vai ser a percentagem da DQO presente inicialmente que vai ser convertida. E dessa fração da DQO que vai ser convertida, a gente tem que compreender qual de fato vai ser transformada em metano. Por quê? Porque ali no biodigestor eu vou ter rotas alternativas para a transformação, muitas vezes, dessa DQO que está sendo degradada. E da fração da DQO total inerte, eu tenho uma fração que é solúvel e uma fração que é particulada. Tá? Se a gente olhar de uma forma diferente, por exemplo, para um balanço em um digestor, em um reator WASB, por exemplo, tratando esgoto, vamos pensar assim, eu tenho ali a DQO total, que sempre a gente está analisando esses balanços, gente, em termos de carga, tá? Então, o meu balanço é sempre trabalhado como produto da vazão pela concentração ali do esgoto afluente, por exemplo. Ou, se eu estou analisando um resíduo, tonelada por dia ou quilo, entende? Assim, sempre a minha unidade é carga. A melhor forma de eu analisar balanços. Então, do que a gente viu até então, dessa DQO total, uma fração é transformada, é passível, né, de transformação, em outras palavras, é biodegradável, e outra parcela não é passível de transformação, né, biológica, portanto, é uma DQO inerte, ou também chamada de DQO recalcitrante. Então, essa parcela que é biodegradável, uma parcela vai ser transformada em ácidos graxos voláteis, ali vamos imaginar, a partir da hidrólise, a partir da acidogênese, etc, etc. A gente vai formar, digamos assim, os precursores da metanogênese. E, obviamente, que uma parcela dessa DQO, que é biodegradável, vai ser transformada em DQO celular. Ou seja, a partir do anabolismo, eu vou produzir novas células. E dessa DQO, que é transformada em ácidos graxos voláteis, eu vou formar metano. Nem toda essa DQO que é transformada, ela é convertida em metano. O processo não é 100% eficiente, portanto, permanece aqui no meu esgoto efluente, por exemplo, a minha estação de tratamento, ao meu reator WASB, por exemplo. Uma parcela é convertida em metano, né? E eu tenho também aqui a minha DQO, que vai ser convertida em novas células. Obviamente que aquilo que é transformado, que é produzido, lodo, né? Novas células, e aquilo que é transformado em metano, é o que de fato eu vou ter como DQO removido. Esse aqui fica no reator, o ASB, por exemplo, na forma de lodo, e eu vou descartar esse lodo de tempo em tempo. E aquilo que é transformado em biogás, em metano, nesse caso aqui, uma parte vai se desprender, né? E, portanto, eu vou
assumindo aqui que tudo se desprende, que seja capturado ali no separador trifásico, por exemplo, a gente vai ter essa DQO na forma de metano. E aquilo que sai com o efluente e aquilo que não foi removido, né, que permanece aqui intacto no sistema, é o que eu chamo de DQO não removida. Então, vocês estão vendo que existem várias formas da gente trabalhar esses aspectos do balanço. Nesse sentido, eu também queria separar nesse balanço de DQO o que a gente chama de DQO filtrada e o que a gente chama de DQO não filtrada ou DQO particulada. Então, como é que a gente separa essas duas frações? Imagina que eu vou pegar uma amostra de esgoto sanitário, por exemplo, na estação de tratamento, e eu analiso ali a DQO. Aí vocês já viram isso em outras disciplinas, já estudaram, né? Levo para o laboratório, faço ali a determinação da DQO, dessa demanda química de oxigênio. Essa DQO, que eu vou realizar o procedimento, é o que eu estou chamando de DQO total. Ela está levando em consideração todas as frações carbonáceas disponíveis. A fração que está na forma solúvel, a fração que está na forma coloidal e a fração que está na forma particulada. Essa é a minha DQO total. Contudo, muitas vezes é importante de eu fazer essa diferenciação dessa DQO total, qual de fato será a correspondente fração particulada e qual será a correspondente fração, digamos assim, não particulada, porque muitas vezes fica difícil de eu separar aquilo que é solúvel daquilo que está na forma coloidal. Então, a gente acaba analisando conjuntamente essas duas frações. Aí, o que é que eu faço? Eu pego aquela minha amostra e passo ela por um filtro de poro conhecido. Certo? Normalmente, vem se utilizando, por exemplo, um filtro de 0,7 ou 1,2 micra, que vai fazer essa separação. Normalmente 1,2. Então, aquilo que ficou retido é o que eu chamo de DQO particulada, e aquilo que passou pelo filtro e que eu vou determinar ali a DQO daquela fração é o que eu estou chamando de DQO filtrada. Então, vamos lá. Aquilo que passou é a minha DQO filtrada. Passou pelo filtro. E aquilo que ficou é a minha DQO, né, não filtrada. Ficou retida ali no filtro. Então, aqui a gente já falou. No final das contas, a gente vai ter isso aqui, né? A DQO total, que ela é dividida pela DQO insolúvel, né, digamos assim, e a solúvel. Dessa DQO insolúvel, eu tenho duas frações, a particulada e a coloidal. Ou eu posso trabalhar de outra maneira, com o conceito de DQO filtrada e DQO não filtrada. Então, a DQO filtrada é a correspondente às duas frações, solúvel e coloidal, e aquela que ficou retida, não filtrada, é correspondente à DQO particulada. Então, como é que a gente faz esse balanço no final das contas? Imagina que eu tenho aqui o meu filtro, e aqui eu tenho um Erlenmeyer, por exemplo, que recolhe essa amostra. Então, essa amostra aqui que passou pelo filtro é a minha DQO filtrada.
Então, eu pego isso aqui e determino a DQO. Como eu tenho a DQO total, qual vai ser a minha DQO particulada? Vai ser a diferença entre a DQO total e a DQO filtrada. Tá? Então, desta forma, eu consigo saber da minha DQO total quantos por cento está na forma solúvel e quantos por cento está, digamos assim, que contempla, né, digamos assim, a DQO, a parte solúvel e a coloidal, e quantos por cento está na forma particulada. Então, vamos fazer uma analogia. Se eu comparo duas águas residuárias, né? O esgoto sanitário, por exemplo, e um esgoto proveniente da produção de suínos, esgoto de suinocultura. A fração particulada na água residuária de suinocultura é muito maior do que a fração particulada do esgoto sanitário. Então, espera-se, né, que naquela água residuária a hidrólise tenha uma função muito mais importante do que, por exemplo, na água residuária, né, no esgoto sanitário, cuja fração é mais solúvel. Ok? Então, isso é importante para a gente compreender esses aspectos. Também é importante compreender esse balanço para a gente saber diagnosticar determinados comportamentos dos nossos sistemas de tratamento de esgoto. Por exemplo, se eu analiso o DQO aqui na entrada e a DQO na saída, né? Aqui, chamado de DQO efluente. Essa DQO total efluente, por exemplo. Aí, se eu separo essas duas frações e eu vejo que nessa minha DQO efluente eu tenho muito material, está se constituindo uma boa fração de material particulado. O que é que isso significa na prática? Que eu estou perdendo biomassa aqui com o efluente. E que isso pode ser advindo, por exemplo, de um problema de sobrecarga hidráulica no meu reator WASB, por exemplo. E aí eu tenho que entender, compreender o motivo que está liderando essa perda de biomassa. Será que a vazão que o meu sistema de tratamento está muito elevada? Aí eu tenho que avaliar qual foi o projeto, né? Qual é a capacidade daquele meu reator. Ou será que, por exemplo, se a gente levar em consideração o conceito de tempo de detenção hidráulica, né? Que é a relação entre o volume e vazão, ou será que é porque o volume útil do meu reator está muito pequeno, por exemplo, pelo acúmulo de areia excessivo ali no meu reator, por uma deficiência no tratamento preliminar. Se esse volume útil aqui diminui, o meu TDAH vai diminuir, e esse TDAH diminuído é o que está causando a sobrecarga hidráulica no meu reator. Não tem nada a ver com vazão, né? Já é um outro elemento que a gente está discutindo, que é redução do volume útil. Mas o efeito é o mesmo, né? Ou seja, se eu aumento a vazão ou eu diminuo o volume útil do meu reator, eu vou ter como efeito, né, a diminuição do TDAH e, consequentemente, uma sobrecarga hidráulica ali no meu processo, que pode liderar a grandes perdas de biomassa e diminuição de eficiência, podendo liderar, inclusive, ao total colapso do meu reator WASB. Portanto, esses balanços são importantes para a gente compreender esses aspectos, né, necessários ali para o tratamento. Por exemplo, se eu tenho muito material particulado, pode ser que a hidrólise seja limitante do meu processo, especialmente se a gente está trabalhando com baixas temperaturas. E aí pode ser que seja necessário eu realizar uma etapa de pré-tratamento.
para resolver o problema da conversão dessa minha matéria orgânica em biogás. Beleza? Então, isso aqui foi mais ou menos o que eu falei. E se a gente analisa, né, por exemplo, um resíduo, eu também posso analisar fazer esse balanço de uma forma diferente. Por exemplo, a fração dissolvida que vai ser acidificada, por exemplo, em ácidos voláteis, né? A fração particulada, que vai ser, depois da hidrólise, se transformar em fração dissolvida, que vai se juntar, por exemplo, a fração dissolvida daqui, que não foi transformada em ácidos voláteis, né? E aí daqui passa pelo processo de acidificação, se transformando em ácidos voláteis. Aí uma fração já formada já é transformada em metano. E dessa que foi transformada, agora em ácidos voláteis, uma parte vai ser transformada em metano. E aquela fração, digamos assim, não particulada, a fração particulada que não foi hidrolisada, vai permanecer aqui e eu vou depois retirar ali do meu processo. Então, esses balanços, eles podem ser utilizados, né, de diferentes formas, aqui para a gente compreender o fluxo de carbono e a conversão desse carbono em algo que a gente deseja, né? No nosso caso, aqui a conversão desse carbono, por exemplo, em metano, ou em hidrogênio, a depender, ou em ácido carboxílico, né? Então, tudo isso diz respeito a esses balanços de DQO. Como a gente viu também, é importante de eu refrescar aí a cabeça de vocês, na digestão anaeróbia, eu só diminuo a DQO quando esse meu carbono ele é transformado em um gás, por exemplo, que está saindo ali do meu sistema. Quando quando eu tenho ali uma transformação, uma fosforilação oxidativa, né? Quando eu tenho ali uma fosforilação em nível de substrato, eu tenho, muitas vezes, somente uma interconversão desses meus carbonos, né? Então, eu vou estar formando, quando eu estou hidrolisando, ou quando eu estou entrando na fase da cetogênese ali, os carbonos, eles praticamente estão só se transformando, né? Saindo de uma forma polimérica para monomérica, ou transformando, por exemplo, aquele açúcar em um ácido, né? Então, no final das contas, ali a DQO está se mantendo. Se eu analisar a DQO ela vai praticamente se manter. Eu só estou perdendo carbono de fato ali no líquido quando eu formo um gás, né? Por exemplo, quando o metano é formado e aí ele se desprende do líquido e ele é capturado. Ou quando o carbono, por exemplo, é usado na redução do sulfato. Aí eu estou transformando sulfato em sulfeto, né? Gás sulfídrico, né? Que é um dos produtos, né? Desse sulfeto, gás sulfídrico, que vai se desprender e vai sair ali do meu processo. Quando eu tenho nitrato e eu tenho uma desnitrificação heterotrófica ali no meu reator UASB, eu estou formando gás de nitrogênio. Nitrogênio ele se desprende e sai ali. Então, o metano contém carbono que sai, mas se eu tiver outros processos ali alternativos, eu tenho que contabilizar esses elementos no meu balanço ali de DQO. Por quê? Porque eu tenho processos concorrentes à metanogênese no digestor anaeróbio, no reator UASB. E que, obviamente, essas conversões vão modificar a composição do biogás. Ou seja, se eu não tenho sulfato,
Se eu não tenho, por exemplo, nitrato, o meu biogás vai ser, como a gente viu, composto só de metano e de CO2. Assumindo ali compostos modelo, né, que a gente viu. Mas se eu já contabilizo ali a nitrogênio amoniacal, se eu já contabilizo a redução de sulfato, se eu eventualmente contabilizo desnitrificação, obviamente que esse nitrogênio gasoso vai estar lá no biogás. Esse H2S vai estar lá no biogás. Que isso acaba diluindo o meu biogás e a fração correspondente de metano, né, ali, vai ser menor. Tá? Então, esses balanços são extremamente importantes para a gente estimar, eventualmente, recuperações energéticas desse biogás que eu vou reaproveitar. Então, pela equação que a gente já apresentou anteriormente na aula passada, a gente viu que para cada mol de metano, são necessários 2 mols de oxigênio para a produção de CO2 e 2 moléculas de água. Em outras palavras, 16 gramas, que é a massa molar do metano, vão requerer, né, 2 mols ou 64 gramas de oxigênio. E a gente viu que esse oxigênio nada mais é do que a demanda química de oxigênio. Portanto, a gente viu na aula passada que 1 grama de metano corresponde a 4 gramas de DQO. Por essa estequiometria aqui, ó. 1 para 4. Ó. Então, 1 grama de metano corresponde a 4 gramas de DQO. E em condições normais de temperatura e pressão, existe essa correspondência que eu formo 350 ml de metano por cada grama de DQO degradada. E aí eu vou apresentar para vocês 2 formas da gente estimar essa quantidade de metano que a gente pode formar a partir de determinada degradação de compostos, né? Modelo ou, muitas vezes, de substratos complexos, a partir da DQO, afluente, etc, etc. Tá? Então, existe essa equaçãozinha que está presente em alguns livros textos, que a produção ali unitária, né, digamos assim, tantos metros cúbicos por dia, né, tantos metros cúbicos por hora, etc, etc, de metano, é igual a DQO, ou a carga de DQO transformada em metano, dividido por um fator KT. Em que esse KT nada mais é do que essa fração aqui entre a pressão e um parâmetro K, que é correspondente aqui a DQO, correspondente a 1 mol de metano, CH4, que é 64 gramas de DQO por mol. Então, a gente viu aqui, olha, que 1 mol de metano demanda 64 gramas, né, ali de DQO, né? A gente viu isso, é esse fator, dividido pelo R, que é a constante dos gases, que, como sabemos, é 0,08206 atmosfera litro por mol de grau Kelvin, e T é a temperatura operacional do reator, aqui em graus Celsius. Então, essa é uma das formas que a gente utiliza para estimar a produção de metano.
E que, obviamente, que a gente tem que levar em consideração também alguns elementos cinéticos ali, de coeficiente de produção celular, etc., para subtrairmos da DQO degradada aquela que vai ser, de fato, utilizada para a produção de metano, assumindo-se ali que não existem outros processos competitivos por esse carbono ali dessa DQO degradada. Então, vamos fazer a seguinte coisa, vamos assumir aqui 500 metros cúbicos por dia, uma DQO afluente de 1000 miligramas por litro. Logo aqui a carga, ela vai ser 500 metros cúbicos por dia, multiplicado por 1000 miligramas por litro, multiplicado por 10 a menos 6 quilos por miligrama. E aí, eu vou transformar, né, aqui todo mundo, para ficar quilo por dia. Tá vendo aqui que eu tenho miligrama, né? E aqui eu tenho litro. Então, eu vou transformar aqui metro cúbico para litro, tá? Então, vai ser igual a 10 a terceira litro por cada metro cúbico, certo? Então, esse litro eu cancelo com esse metro cúbico eu cancelo com esse miligrama eu cancelo com esse. Então, vai ser, no final das contas, equivalente aqui a 500 quilos de DQO por dia. A gente precisa assumir qual vai ser a eficiência do nosso sistema de tratamento. Vamos imaginar que o nosso reator ele tenha uma eficiência de 70%, pode ser? Para reator UASB, ela está mais ou menos dessa ordem, em 60% a 70%, tá? Mas se a gente pega um esgoto mais industrial, um sistema mais eficiente, aí um EGSB, um IC, aí essas eficiências já são maiores, tá? Vamos assumir aqui 70%. Então, dessa carga de DQO afluente com eficiência de 70%, qual vai ser a carga de DQO removida? Vai ser igual a 0,7 vezes 500, que dá 350 quilos de DQO por dia. Então, no nosso balanço, é como se a gente fizesse a seguinte coisa. Tá aqui os 500 quilos por dia. Eu vou remover 350 e 150 vai permanecer, né, sem remoção, porque o meu processo ele não é 100% eficiente. Dessa fração aqui, que é removida, tudo é recuperado na forma de metano? Sim ou não? Não, né? Por quê? Porque eu tenho uma fraçãozinha aqui que é relativa à transformação em lodo, em biomassa. Então, para isso, eu preciso calcular qual vai ser essa fração para que eu consiga, desta forma, saber qual vai ser a fração convertida em metano. Então, essa fração aqui é a que vai ser convertida em metano. Esse todo, que é 350, todo, menos essa fraçãozinha, que é transformada em biomassa. Então, para isso, eu apresento aqui o conceito de coeficiente de produção celular. O coeficiente de produção celular, ele é quanto
de biomassa em gramas de novas células, que eu vou chamar de solos suspensos voláteis, que é como a gente avalia a quantidade de novas células em sistemas de tratamento. Eu vou formar só de DQO, né, que eu vou chamar aqui, gramas de DQO na forma de sólidos suspensos voláteis, dividido por cada grama de DQO removida, por exemplo. Aí eu vou ali nos parâmetros cinéticos ali que a gente apresentou em aulas passadas, para olhar um número de coeficiente de produção celular ali combinado, né? Porque cada fase da digestão anaeróbia tem um determinado coeficiente de produção celular, fase acidogênica, cetogênica, metanogênica, etc., né? Ali tem um determinado coeficiente de produção celular. Então, a gente tem que avaliar o Y combinado. Se a gente olhar lá, a gente pode chegar a um número próximo desse aqui. 0,20. Vamos imaginar isso aí, tá? Vamos assumir isso aqui, 0,2 gramas de DQO na forma de SSV, né, ou na forma de lodo, por cada grama de DQO removida. Às vezes está em termos de DQO afluente, portanto, a gente tem que fazer essa avaliação de como o Y, o coeficiente de produção celular, ele está sendo reportado. Normalmente é por grama de DQO removida, mas já vi também outras formas. Então, se eu assumir grama por cada grama de DQO removida, significa dizer que qual vai ser a parcela, né, a quantidade ou a carga de DQO na forma de lodo. Será igual a carga de DQO removida multiplicada pelo coeficiente de produção celular. Porque aqui é grama, pode ser quilograma por quilograma, enfim. Então, eu consigo calcular. Então, a carga de DQO removida, né, na forma de lodo, será igual a 350 multiplicado por 0,2, que vai ser 70 quilos de DQO por dia. Logo, qual vai ser a carga de DQO para a formação de metano? Será igual a 350 menos 70. Então, vamos lá para aquela nossa equaçãozinha. O KT ele é igual a PK dividido por R, que multiplica 273 mais a temperatura operacional ali do reator. Vamos imaginar que seja 27, vai. 27 graus, que é a temperatura ambiente, vamos supor, de um reator aqui em Fortaleza. Então, como será esse nosso cálculo? A pressão, normalmente, é a pressão atmosférica. Então, 1 atm. Então, será igual a 1 atm vezes o K, que é a DQO correspondente a 1 mol de metano. Então, é 64 gramas de DQO por cada mol de metano, dividido pelo R, atm, litro por mol de grau Kelvin, que multiplica 273 mais a temperatura que eu vou colocar aqui de 27 graus. Então, isso aqui vai estar em Kelvin, tá? A atmosfera aqui, eu cancelo com esse aqui. Esse mol aqui, né?
vai cancelar com esse aqui. Esse Kelvin aqui vai cancelar com esse aqui. Portanto, eu vou ter, olha lá, grama de DQO por litro. Aqui como unidade do meu valor KT. 2,6. O que, gente? Gramas de DQO por cada litro. Que grama de DQO, então vamos pegar aqui, ó. Grama por litro é equivalente a 10 a menos 3 quilogramas dividido por 10 a menos 3 metro cúbico. Então, esse aqui cancela com esse, tá? Então, grama por litro é equivalente a quilo por metro cúbico. Então, esse meu fator, eu posso expressar também como 2,6 quilos de DQO por cada metro cúbico. Então, com isso, eu tenho uma correspondência entre as minhas unidades. Por quê? Porque a minha vazão ali de metano vai ser igual à carga de DQO transformada em metano, que é 280 quilos de DQO para metano, dividido pelo meu KT, 2,6 quilos de DQO por cada metro cúbico. Então, aqui vai ser quilo de DQO, né? Carga por dia, né? Logo, esse quilo aqui vai cortar com esse aqui, né? Metano. E eu vou ter a minha vazão, 280 dividido por 2,6 em metros cúbicos por dia. Que dá quanto isso aqui, pessoal? 107,7 o quê? Metros cúbicos de metano por dia. Se eu assumir que o meu biogás contém 75% de metano, significa dizer que a minha vazão de biogás ela é 107,7 dividido por 0,75, que dá quanto? 143,6 metros cúbicos de biogás por dia. Então, essa seria a minha produção ali de biogás. Vamos agora fazer um cálculo inverso, tá? Sem ser com esse parâmetro aí, KT. A gente viu, assumindo aquelas coisas todas, que a carga de DQO para a formação de metano, a gente viu que foi 280 quilos, né, de DQO na forma de metano por dia, certo? Mas a gente também viu que 1 quilo de metano é equivalente a 4 quilos de DQO. Então, 280 quilos de DQO na forma de metano
por dia é equivalente a 280 dividido por 4 quilos de metano por dia. Em outras palavras, 70 quilos de metano por dia. Agora, quanto é que representa isso aqui em termos de mols de metano? Então, a gente tem a seguinte conta, olha. Que 1 mol de metano é igual a quanto? A 16 gramas, não é não? Então, quantos mols de metano a gente teria aqui por dia? Vamos calcular isso aí. Vamos lá? Se 1 mol eu tenho 16 gramas, 70 vezes 10 a terceira, né? 70 quilogramas, 4.375 mols, né, de metano aqui por dia. Certo? Beleza. Agora a gente sabe, né, também, pela lei dos gases, que 1 mol, ele ocupa, né, um volume de 22,4 litros, né, não? Mas isso em CNTP, em condições normais de temperatura e pressão. Quais são essas condições? 1 atm e 0 graus Celsius. Então, o que a gente vai fazer é ver na temperatura que a gente está trabalhando, quanto seria esse volume correspondente a 1 mol de metano. Como é que a gente faz aqui? PV, né, é igual a nRT. O número de mols, independente de qualquer... Então, o número de mols aqui vai ser igual ao quê? A P1V1 dividido por RT. 1. O número de mols vai se manter, né? Independente ali da temperatura. Vai ser igual a P2V2 dividido por R vezes T2. Ó. A pressão vai ser a mesma, que a gente está considerando de 1 atm. Portanto, esse R cancela com esse e esse P1 cancela com esse. Então, o cálculo que a gente vai fazer é o seguinte, V1 sobre T1 vai ser igual a V2 sobre T2. Então, vamos entender a seguinte coisa. Vamos entender a física daquilo que a gente está falando. Eu estou considerando duas temperaturas aqui. Uma temperatura de 0 graus, em outras palavras, 273 graus Kelvin, né? E outra temperatura de 273 mais 20, que a gente está considerando, temperatura aqui, 27 graus. O volume, né, ocupado pelo gás em uma temperatura maior é maior ou menor do que na CNTP? É maior. Concorda comigo que o gás vai se expandir? Então, o volume ocupado por ele vai ser maior. Então, no final das contas, o volume aqui vai ser de 22,4 litros, vai ser um volume maior. De quanto vai ser esse fator, né, que a gente vai considerar, vai ser a seguinte conta. O fator
vai ser igual a 273 mais T, que é 27, foi? 27 graus. Isso. Dividido por 273. E dá quanto isso aqui? Aproximadamente 1,1. Beleza, 1,1. Portanto, 1 mol a 27 graus vai ocupar um volume de 22,4 litros vezes um fator de 1,1, que dá quanto? 24,6 litros. Beleza. Então, vamos olhar para cá, ó. 4.375 mols, né, de metano por dia. Eu vou multiplicar, que vai ser igual a 43,75 vezes 24,6 litros por cada mol, que mol, né? Que mol, litro por cada mol. E para eu expressar isso aqui em metro cúbico, eu vou multiplicar por 10 a menos 3, né? Metros cúbicos por cada litro. Portanto, isso aqui vai me dar em litro por dia. Dá quanto isso aqui, pessoal? 107,6, ou seja, 107,6. um valor bem aproximado daquele que a gente calculou pela outra forma. Eu só estou mostrando para vocês, né? 107,6 aproximadamente. 107,6 metros cúbicos de metano por dia. Só estou mostrando essas duas formas, né? Porque é importante que a gente tenha essa apreensão, tá? Que eu posso ir tanto de um jeito quanto do outro. Eu estou apresentando as duas formas de cálculo para vocês. Normalmente, o que é que a gente tem? A gente tem um sistema que está operando ou vai operar em uma determinada temperatura, e aí a gente vai estimar a produção de metano, de biogás e tal, e depois vem a seguinte pergunta, né? Qual é a capacidade de recuperação energética, digamos assim, daquele sistema? Ou coisa do tipo, né? Então, a gente precisa, muitas vezes, ter um número que eu consiga comparar uma produção aqui no Ceará, por exemplo, com a produção lá na Holanda, ou uma produção lá na Austrália, né? Ou no Japão e tal. Por quê? Porque se a temperatura influencia no volume ocupado pelo gás e, consequentemente, nas vazões de metano, de biogás, eu preciso normalizar esses valores. Então, todas essas produções, elas são transformadas para um valor que a gente vai apresentar como normal, né? Metro cúbico, tá? Ou metro cúbico normal. E aí, com isso, eu consigo comparar ali os meus resultados. É uma analogia com o teste da DBO. Por isso é que eu tenho que estabelecer uma condição de determinação ali, temperatura de 20 graus Celsius durante 5 dias. Porque esses fatores influenciam ali no resultado, no consumo de oxigênio, etc, etc. Então, o que a gente vai fazer é trazer para uma condição normal, e essa condição normal é aquela estabelecida nas condições normais de temperatura e pressão, em outras palavras, 0 graus Celsius e 1 atm. E aí, com isso, eu consegui determinar ali o potencial de aproveitamento energético, etc, etc. Por quê? Porque todos os valores, no final das contas, que a gente vai apresentar, também são para essas condições aí de CNTP. Eu também, na busca
aí por informações e para preparar essa aula, eu também me deparei que em alguns catálogos as produções volumétricas ali de metano, de biogás, elas não são reportadas na condição normal. Elas são reportadas numa condição chamada de padrão. Então, ao invés de N metro cúbico, é uma condição de S metro cúbico, de S de standard. E esse S metro cúbico, ele é assumido a mesma pressão da condição normal, com exceção da temperatura de que não é uma temperatura de 0 graus Celsius, mais 20 graus Celsius, tá? Então, é assumido, algumas vezes vocês vão se deparar ou com o valor de N metro cúbico ou com o valor de S metro cúbico. E aí a gente tem que fazer essa transformação utilizando esse fator que fizemos há pouco no exercício. Então, no nosso caso aqui, se eu vou reportar para N metro cúbico, eu vou trazer os valores que nós calculamos ali de produção volumétrica ali de metano para normal metro cúbico. Portanto, um valor inferior, já visto que eu vou estar trazendo esses valores, esse fator para 0 graus Celsius, né? E em 0 graus, o volume de metano vai ser menor do que aquele encontrado em 27 graus Celsius. E a equação que a gente usa é aquela que eu apresentei há pouco, né? Aí para vocês, tá? Em alguns livros textos, tem essa equação que é utilizada para o cálculo de produção ali volumétrica para a produção normal, quando a gente tem outros fatores sendo contabilizados ali como diferentes pressões, né, e tal, ali dos sistemas reacionais, mas nos nossos cálculos, que é essa aqui que eu apresento para vocês, né, a vazão em normal vai ser a vazão a temperatura em questão multiplicado por P menos PW e os valores aqui de pressão, certo? Zero, o T0, o T, tem todas as coisas aqui, né? Em que esse PW é a pressão de vapor da água em função da temperatura ambiente, T0 é a temperatura nas condições normalizadas, que é 0 graus Celsius, né? Ou 273 Kelvin, P0, pressão nas condições normalizadas, também de 1 atm, tá? Então, essa equação, eu particularmente nunca vi em nenhum canto da área de biogás se utilizar essa equação, além do que aquela que a gente acabou apresentando há pouco para vocês, certo? Mas eu deixo aí para vocês terem também no nosso material, beleza? Então, essa produção normal, digamos assim, de metano, eu vou ter que transformar, contabilizar de quanto isso equivale em termos de unidade de potência, né? Unidade de geração elétrica, em termos de quilowatt-hora ali, por exemplo, por dia. Então, para isso, eu trago essa definição aqui, que vai ficar mais fácil para vocês compreenderem esses cálculos posteriores. E a condição é a seguinte, eu parto do conceito de watt, que o watt é equivalente a 1 joule por segundo. Então, watt, joule por segundo. O watt-hora, eu vou pegar essa unidade aqui e vou multiplicar por 3.600 segundos, que é o equivalente a 1 hora. Portanto, o watt-hora
é equivalente a 3.600 joules. Tá? 1 kWh, eu vou pegar esse valor e vou multiplicar por 10 à terceira. Então, é equivalente a esse número aqui, 3.600.000 joules. Em outras palavras, 1 kWh é equivalente a 3,6 megajoules. E a gente também vai apresentar um valor do potencial de geração, né, ali de energia a partir de diferentes combustíveis. E aí a gente tem uma faixa ali, por quê? Porque a gente tem um ponto de combustão tanto inferior, né, quanto superior. Então, por exemplo, a gente tem aqui, para o hidrogênio, esses valores aqui aproximados, de 120 a 142 megajoules por cada quilo de hidrogênio consumido. Se a gente tem para o metano, a gente tem aqui, olha, 55 a 50, nessa faixa aqui, megajoules por cada quilograma de metano ali consumido, utilizado, tá? Então, eu estou pegando esse valor aqui de 50 megajoules por cada quilograma. Então, 1 quilo de metano é equivalente a 50 megajoules. Se a gente fizer umas continhas do volume ocupado por, né, 1 quilo de metano, a gente vai chegar a esse número de 1,4 metros cúbicos de metano, que é a seguinte conta. 1 mol de metano é 16 gramas, né? Então, qual é o número de mols ocupado por 1 quilo? O número de mols vai ser 1.000 gramas dividido por 16 gramas. Isso aqui dá quanto? 62,5 quê? Mols, não é não? Agora, a gente viu que 1 mol de metano ocupa, nas condições, né, normais de temperatura e pressão, ocupa 22,4 litros. Portanto, vai ser 62,5 multiplicado por 22,4 litros. 1.400. Beleza, 1.400 litros, né? Que é equivalente a 1,4 metros cúbicos, que é esse valor aqui. Portanto, olha, 1 quilo de metano é equivalente, nas condições normais de temperatura e pressão, a um volume de 1,4 metros cúbicos, tá? Portanto, se eu pegar esse valor aqui de 50 e dividir por 1,4, eu vou ter que 1 metro cúbico de metano é equivalente a 36 megajoules. Tá certo? Se eu assumir, por exemplo, que o biogás de um determinado resíduo, né, ele tem ali cerca de 60% de metano, tá? Significa dizer que, para aquele resíduo em questão, 1 metro cúbico de biogás, aí eu já estou contabilizando em termos de biogás, é equivalente a 36 vezes 0,6, que dá quanto? 21,6 megajoules. Então, percebam que esse valor aqui é fixo, né? Então, 1 metro cúbico de metano é equivalente a 36 megajoules. Mas 1 metro cúbico de biogás
vai variar conforme o percentual de metano no biogás. Quanto mais metano eu tiver no meu biogás, maior será o poder calorífico daquele biogás, porque quem é o combustível é o metano. CO2 não tem poder combustível, né? A gente até viu que o metano, esse carbono do metano, ele tem um número de oxidação de -4. Portanto, ele consegue ser um bom combustível. Um estado de oxidação de -4. Ao passo que o CO2, ele tem um estado de oxidação de +4. Então, o metano, ele tem essa equivalência. O biogás vai depender do percentual de metano no biogás, tá certo? Então, vamos aprender, decorar esses numerozinhos aqui, que são coisas importantes. Que nas condições normais de temperatura e pressão, 1 kg de metano ocupa um volume de 1,4 metros cúbicos, tá? E que 1 metro cúbico de metano tem um poder calorífico, né? Equivale a 36 megajoules. Ok? Então, no nosso caso, vamos aqui fazer algumas continhas. Então, eu vou descartar isso aqui. Se a gente observar aqui, gente, é a seguinte conta. A nossa produção, ali ela foi de metano, ela foi de 107,7 metro cúbico por dia, não foi isso? Beleza, então a nossa vazão de metano, né, aqui a nossa produção diária de metano, ela foi 107,7 metros cúbicos por dia. Contudo, né, essa produção foi a 27 graus Celsius. Daí, a primeira coisa que eu tenho que fazer é levar esse meu valor para condições de CNTP, tá? Portanto, para eu reportar isso aqui como normal metro cúbico por dia. Portanto, aqui, 107,7 metros cúbicos por dia a 27 graus é equivalente a 107,7 que multiplica 273 dividido por 273 mais 27. Dá quanto isso aqui? 98? Beleza. Então, 98 normal metro cúbico por dia. Ok? E a gente viu, né, que nessas condições aqui, tá? A gente viu que o metano, né, nessas condições, 1 metro cúbico de metano é equivalente a quanto que a gente viu? 36 megajoules, certo? Portanto, aqui vai ser quantos megajoules? 98 vezes 36 megajoules, né? Por dia. Tá que dá isso aqui? 3.528 megajoules por dia. Mas a gente também sabe da seguinte coisa, olha, que 1 kWh aqui, ó, é equivalente a 3,6 megajoules. Portanto, quanto dá isso aqui em quilowatt-hora?
vai ser equivalente a 3.528 dividido por 3,6 kWh por dia. 900 e quanto? 80. 80 kWh por dia. Então, coisas que a gente aprendeu nessa aula da parte de energia. 1 kg de metano ocupa um volume de 1,4 metros cúbicos de metano nas condições normais de temperatura e pressão. Que 1 kg, né, de 1 kWh é equivalente a 3,6 megajoules e que, 1 metro cúbico de metano é equivalente a 36 megajoules. Em outras palavras, 1 kg, né, 1 metro cúbico de metano é equivalente a quanto? A 36 dividido por 3,6 a 10 kWh. Então, a produção mensal seria de quanto? 980 vezes 30. Que dá quanto aqui em kWh? 29.400 kWh. Se você olhar aí no velho Google, a produção, o consumo equivalente aí de residencial mensal é de cerca de, o médio, tá? É de cerca de 150 kWh por mês. KWh. Se eu dividir por 150, qual é o número de residências aqui que essa quantidade, ou de metano, equivale? 196. Pronto. Então, essa produção, obviamente que não é desse jeito, a gente ainda tem que levar em consideração outros fatores aí nesse cálculo, mas se a gente considerar um sistema 100% eficiente de conversão dessa quantidade de quilowatt-hora em energia elétrica, por exemplo, daria para se abastecer cerca de 196 residências. Ou se a gente vai comercializar, como foi colocado, eu iria ver quanto seria o quilowatt-hora comercializado. Mas, uma vez mais, isso aqui, levando-se em consideração que eu teria um sistema 100% eficiente, que a gente sabe que não é. E que, para isso, eu apresento isso aqui para vocês. Então, olha só. Se eu vou utilizar esse meu biogás, por exemplo, em uma caldeira para aquecimento, por exemplo, se eu estou na produção de cerveja e eu quero reaproveitar esse meu biogás para aquecimento ali da produção de cerveja, em uma caldeira, por exemplo, eu tenho uma eficiência de conversão de 85%. Desse meu quilowatt-hora aí, produzido para geração, por exemplo, né? Ou em termos de energia, né? Se eu não vou reportar em termos de quilowatt-hora, para a produção de calor. Certo? 85%. Por outro lado, se eu vou utilizar esse meu biogás em um motor do tipo CHP, que é a sigla, né, de Combustion, Heat and Power. É um dispositivo, é um motor que tem uma espécie de microturbina que eu produzo tanto calor quanto eu produzo eletricidade. Então, no meu motor CHP,
eu iria produzir cerca de 35% daquela minha produção ali em eletricidade, poderia produzir cerca de 50% de energia na forma de calor, e eu teria 15% aqui de perda. Por outro lado, se eu vou fazer uma reforma, né, um upgrade desse meu biogás para ser transformado em biometano, aí eu já teria uma elevada concentração, né, de metano no meu biogás. Então, o upgrade, né, a reforma do biogás ali para a produção de biometano, o que é que eu vou fazer? Eu vou eliminar aquelas frações, ou uma boa parte das frações que o meu biogás contém, para que ao final eu tenha ali um metano ocupando a quase totalidade do meu biogás. Então, se eu tenho aqui um biogás com cerca de 60% de metano e 40% de CO2, então eu vou eliminar, por exemplo, o CO2, fazer o tratamento desse CO2, a eliminação desse CO2, para que eu recupere metano. Se eu tenho o H2S, eu vou aplicar um processo de dessulfurização. Se eu tenho uma parcela ali de água, eu vou aplicar um processo para absorção, né, dessa água, retirada dessa água, material particulado, e assim sucessivamente, tá? De maneira que, ao final, eu tenha ali um biogás, né, um biometano, que é exatamente esse biogás com elevado teor de metano. Superior, por exemplo, a 90%, 95%. Ou seja, eu saí desses 60% de metano e ir para um biogás com elevada concentração de metano. Acima de 90%, 95%. Então, percebam que, em termos de... O biometano, ele, de uma certa forma, se eu pegar o conteúdo energético ali do biometano, ele é muito maior, por exemplo, do que o do biogás. Por quê? Porque o percentual de metano ali no biometano, né, ele é muito maior. Portanto, quando eu fizer aquela continha do potencial energético do biogás, vai ser muito maior do que na situação anterior, né, sem o tratamento, sem a concentração do metano. Obviamente, por cada unidade ali, por cada metro cúbico de biometano, certo? Ou de biogás. Então, esses aspectos são importantes. Em outras palavras, quando eu converto biogás em biometano, em termos de potencial de energia, em termos ali de conteúdo energético, se eu vou, de uma certa forma, contabilizar o conteúdo energético dessas duas condições, é o mesmo. Ou seja, se eu pegar a vazão de biogás anterior ao tratamento, né, ali, de ser transformada em biometano, se eu pegar essa vazão de biogás, multiplicar pelo conteúdo ali energético do metano nesse biogás, se eu multiplicar isso aí, né, eu vou ter uma determinada produção, que vai ser a mesma após a produção de biometano. Só que a vazão ali de biometano vai ser menor, porque eu eliminei esses outros gases, né? Ali o CO2 e tal, e tal, e tal. Então, no final das contas, a energia ela é mais concentrada no biometano por metro cúbico ali de gás. Para ficar mais claro isso, o teor de metano no biometano é muito maior. Então, consequentemente,
o potencial por metro cúbico ali de produção de energia é muito maior, tá? Então, se a gente transformar, né, aqui alguns valores utilizando essas coisas que a gente fez até então, né? A gente pode chegar a alguns números aqui, certo? Assumindo, por exemplo, nesse nosso caso, se eu vou gerar eletricidade, se eu tenho, por exemplo, um motor CHP, que eu tenho uma eficiência de conversão, por exemplo, de 35%, ó, eu vou ter que multiplicar esse nosso valor aqui, ó, de 29.400 kWh, né, por 0,35, que de fato essa aqui vai ser a energia que vai ser elétrica efetivamente produzida, se eu utilizar, por exemplo, o motor CHP. Então é essa energia que eu de fato iria poder comercializar. Essa energia seria a energia que de fato eu poderia fornecer para um determinado conjunto de casas populares, por exemplo. Então é dessa forma que a gente faz esses cálculos, tá? Sempre assumindo uma determinada eficiência de conversão, de fato, né, dessa energia potencial em energia efetiva, em energia real. Porque nem tudo, né, como eu falei, é passiva, né, de geração de energia elétrica, tá? Isso é o potencial. Se eu vou utilizar, por exemplo, num boiler, numa caldeira, já é diferente. Aí o cálculo é diferente. Aí a gente vai ter a oportunidade, eu vou colocar também vocês, certo? Para se debruçarem um pouquinho com essa questão desses números, tá bom? E aí, ó, tem esse exercíciozinho que eu vou rapidamente ver com vocês aqui o passo a passo, só para vocês entenderem também como, com base na composição elementar de um determinado resíduo, a gente poderia fazer essas estimativas. Vamos imaginar que eu tivesse um determinado resíduo agroindustrial, né? Um resíduo sólido, que tivesse essa composição elemental de C450, H2050, O950, N12S1. Vamos imaginar que eu tivesse 1.000 quilogramas desse resíduo úmido. Sempre quando a gente trabalha, né, nesses cálculos, a gente sempre tem que eliminar o que de fato tem de água, né, que vem junto com os resíduos. Por isso é que a gente trabalha com a fração seca. Então, se eu tenho 1.000 quilogramas de resíduo úmido, eu estou assumindo aqui do problema que eu tenho ali um percentual de massa seca de 35%. Portanto, desses 1.350 quilogramas eu tenho de massa seca, ou, em outras palavras, 35% de sólidos totais. Dessa composição elementar, se eu pegar 450 multiplicar por 12, 2.050 multiplicar por 1, 950 multiplicar por 16, tá? E aí, eu for fazer essas continhas aqui, tá? O N multiplicar por 14, né? 14 vezes 12, o S 32, e assim sucessivamente, eu tenho que 1 mol desse resíduo aqui, né? Ele vai ter 22.850 gramas, tá? Qual vai ser o percentual de carbono nesse resíduo aqui, ó? Vai ser o 2.400 gramas do carbono, né? Dividido pelo total, pela massa aqui de resíduo. 22.850. Tá?
Então, vai ser, isso aqui não é menos não, tá? É 2.400 e tal. Tá? Coisa tá errada. Então, o percentual de carbono é de 24%. Só dividir. 5.400 por 22.850. Então, o carbono em 1.000 quilos do resíduo úmido vai ser igual a quê? Vai ser igual a 350, que está aqui ele, ó, né? Que é a massa seca, multiplicado pelo percentual de carbono ali, que a gente viu que é de 24%. Então, a gente tem, né, ali 84 quilogramas de carbono. Então, em 1.000 quilos de resíduo úmido, eu vou ter 350 quilos ali de massa seca, né? Que contém o carbono. Então, nos 1.000 eu vou ter 84 quilos de carbono. Para cada 1.000 quilos eu vou ter 84 quilos de carbono. Descontando a água e descontando do quilo de massa seca aquela fração que de fato contém carbono. Daí eu vou assumir que desse carbono aqui, desses 84 quilos de carbono, eu vou ter uma porcentagem de degradação de 70%. 58,8 quilos de carbono que pode ser convertido ali em metano, né? Em biogás. Se eu assumir que, pela equação de Buswell, eu vou ter ali um percentual de cerca de 53% de metano no meu biogás. Portanto, o que é que eu vou ter? Eu vou ter que, dessa massa de carbono, que foi transformada, né? Portanto, desses 58 quilos convertido, eu vou ter 31,16, né? Como metano. Tá? Mas veja que aqui eu tenho metano como carbono. Porque aqui eu tenho carbono. Tá? Então, 31,16 quilos de carbono ali no metano. Como é que eu vou transformar quilo de metano como carbono para quilo de metano? Aí eu vou fazer a seguinte conta. Olha. Eu vou pegar esse 31,16 e vou multiplicar pela razão entre a massa, né, molecular, no caso do metano, que é 16, 12 mais 4 vezes 1, 16, dividido pela massa do carbono, 12 gramas. Tá? Então, 31,16 kg de metano, né, como carbono é equivalente a 41,55 quilos de metano. Por exemplo, quando eu reporto nitrito, nitrato, às vezes é miligrama por litro ou miligrama nitrogênio por litro. É uma analogia, por exemplo. Como é que eu transformo miligrama por litro para miligrama nitrogênio por litro? É simplesmente, nesse caso aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o 14, né, aqui, do nitrogênio, e vou dividir por esse total aqui, ó. Nitrito, nesse caso aqui, né? Então, 14 mais 32. E dá quanto? 14 mais 32, 46. 14 dividido por 46. Então, uma concentração de nitrito em miligrama por litro é equivalente a 14 sobre 46 miligrama de N por litro. E aqui é a mesma coisa, só que eu estou invertendo. Né? Então, se eu fosse aqui de quilo de metano para quilo de metano carbono,
seria o quê? Seria a mesma coisa, né? Eu pegaria a massa aqui, certo? 12 dividido por 16. Aqui eu estou fazendo o inverso, 16 sobre 12. Que eu estou fazendo do caminho inverso. Eu estou transformando metano C para metano. Estou fazendo o sentido inverso, tá? Então, deu 41,55 quilos de metano. Vamos para frente. Então, a gente viu que 1 mol de gás a CNTP ocupa 22,4 litros. E que 16 gramas de metano, né? Portanto, ocupa 22,4 litros. Logo, quantos mols eu vou ter nessa quantidade aqui de resíduo? Então, vai ser 2.596 mols de metano. Multiplicando por 22,4, né? Eu vou ter essa produção aqui de 58,2 metros cúbicos de metano. Mas observe que isso aqui tudo é normal metro cúbico, certo? Tudo isso são nas condições normais. A gente tem que, para cada 1.000 quilos de resíduo úmido, a gente gerou cerca de 58,2 metros cúbicos de metano. Logo, se eu tiver uma determinada produção de resíduo, por exemplo, tantas toneladas mês de resíduo, eu tenho condição de estimar quanto de metano, quantos metros cúbicos de metano eu vou produzir naquele mês, né? E aí, obviamente, que com as ferramentas que a gente já mostrou aqui, né? Que 1 metro cúbico de metano é equivalente a 10 kWh, a gente tem condição de estimar quanto, em termos de quilowatt-hora, eu vou poder gerar, por exemplo, a partir de 1 tonelada de resíduo, né? E aí, com isso, eu consigo fazer, né, todas aquelas estimativas energéticas e tal, que a gente já conversou na aula de hoje, que se aplica aqui também.